invasão na Ucrânia. Agora, 1h57. Ana e ouvintes, está aqui conosco na ponta da linha a embaixatriz Fabiana Tronenko, que é esposa do embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko. Fabiana, boa tarde, bem-vinda, muito obrigada aqui por falar conosco na Rádio Bandeirantes. Imagino que você tenha vivido momentos muito difíceis ontem, ainda hoje também. O seu marido está na Ucrânia, não consegue sair de lá. O que é que você tem ouvido quando tenta falar com ele? Você está conseguindo falar com ele diretamente? O contato de vocês, em que pé isso está? Como que está essa situação? Relata pra gente, por favor. Boa tarde. Oi, Fabiana, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Só uma correção que eu queria fazer. Meu marido ele esteve à frente da Embaixada da Ucrânia até dezembro do ano passado. Aí, quando nós retornamos para aqui, já quando ele já estava indo para assumir um novo cargo no Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. Por isso que ele permanecia no país, inclusive, Fabiana? Isso, ele estava lá, nós estávamos, e eu com a minha filha, a gente retornou agora em janeiro, diante de muita apreensão, diante de muita tensão, porque quando nós já estávamos lá em dezembro, no final de dezembro, já havia toda essa tensão, todo esse medo e até orientação do próprio prefeito da capital de Kiev para que cada morador fizesse uma mochila de emergência em caso de uma situação de ter que evacuar a cidade rapidamente. Então a gente já foi vivendo essa tensão já gradativamente até o ponto que nós retornamos pro Brasil, eu com minha filha, mas meu marido continuou lá. E a situação foi piorando, até que ontem à noite eu acordei 1h30 da manhã com a ligação do meu marido para me avisar que havia começado os bombardeios. E desde então, praticamente eu e mais de 600 mil descendentes de ucranianos que residem no Brasil estamos com o coração na mão e muito aflitos. Eu tento imaginar, Fabiana, porque é uma situação que muitas pessoas que a gente tem ouvido aqui na Rádio Bandeirantes relatam. Por um lado, pessoas que estão lá, brasileiros que estão lá e não conseguem sair, e muitas vezes dão entrevista pra gente aqui, até para que muita gente veja que eles estão bem, né? Porque as pessoas ouvem a rádio, acompanham no YouTube, acabam tendo notícia de um parente que queriam. Agora há pouco o Lucas Josino estava numa manifestação ali na Avenida Paulista, com diversas pessoas que estão na mesma situação que você, têm familiares na Ucrânia e simplesmente não conseguem mais nenhum tipo de contato. Agora, Fabiana, eu imagino que a aflição deve ficar maior ainda, você vendo as imagens do conflito, vendo tudo que está acontecendo, em especial na capital Kiev, né, de onde a gente está recebendo mais imagens agora. O que você enxerga desse conflito, pelas imagens, o tamanho da destruição, o tamanho do... o quão a cidade de Kiev foi atingida? Você que conhece aí a região pode nos falar. Olha, me faltam palavras assim para resumir para você e te responder, porque é de desespero, é de dor, porque como você mesmo falou, eu vivi em Kiev muitos anos, é uma cidade belíssima, a Ucrânia é um país belíssimo, com muitas riquezas naturais, e eu digo assim, a destruição ali nos choca, porque, meu Deus do céu, é absurdo, esse comportamento do país agressor, da Rússia, é injustificável, e a cidade está sendo destruída. A gente vê que os soldados estão agora chegando, se aproximando para tomar a capital de Kiev, o que eu também considero outro absurdo. Eu vejo em tempo real, porque meu marido me manda vídeo, me manda fotos, e eu tento, através das redes sociais, mostrar para as pessoas em tempo real e uma coisa verídica, porque muitas vezes muitas coisas vêm de forma errada, né? E assim, eu vejo com muita apreensão, com muita dor, com muita tristeza, porque além do meu marido, estão famílias, estão estrangeiros, são crianças, são idosos. É algo absurdo, não tem como relatar isso tudo.
É difícil mesmo. Se a gente daqui está impressionada, né, Bruno? Imagina quem conhece a cidade, quem conhece o país e tem um laço tão firme, tão forte com o país como a Fabiana, né? Que situação, Fabiana. O que te fez voltar aqui ao Brasil ainda em dezembro? Já era um medo do que poderia acontecer num período já de muita tensão, medo de guerra. Por que você e sua filha voltaram antes? Veja, nós retornamos agora no início de janeiro, né? Nós chegamos lá no final de dezembro e voltamos dia 8 de janeiro. Nós voltamos porque minha filha está na época do terceirão, ela vai fazer o terceirão agora, então, e a gente estava naquela dúvida, porque se ela fosse fazer na Ucrânia, ela teria que regredir 2 anos, por causa da carga horária, equivalência, então ela perderia 2 anos. Então a gente acabou, assim, meio balançado. Faz a transferência para a Ucrânia, volta para o Brasil e termina, porque é um ano muito importante para os jovens, né? E também ela está contando muito com o Enem, toda essa situação. Mas, como eu expliquei anteriormente, quando a gente ouviu a notificação do prefeito pedindo para as pessoas fazerem mochila de emergência, isso pesou bastante também na nossa decisão para que eu e minha filha viesse para o Brasil. Foi uma decisão até do meu marido, sabe, por uma questão de segurança. Agora, Fabiana, havia ainda uma expectativa de que o conflito não acontecesse, né? Porque o Vladimir Putin vinha fazendo constantes ameaças, a gente tinha informação de movimentação militar na Ucrânia, cercando as fronteiras, mas ainda havia uma expectativa, ou uma esperança, né, de que tudo acontecesse por vias diplomáticas, que não chegasse a esse extremo. Você, por lidar tão próxima, tão de perto com esse assunto, até pelo trabalho do ex-embaixador, mas que ainda tem ligação com as relações exteriores do país, vocês acreditavam que esse conflito de fato poderia acontecer, que estava perto, ou para você também foi uma surpresa quando o país começou a ser atacado, em especial Kiev? Olha, a gente já, a diplomacia ucraniana, ela fez o que ela pôde, ela foi incansável. E eu, assim, não canso de tecer elogios, porque realmente eles conseguiram costurar muito apoio da União Europeia, dos Estados Unidos, que prometeram apoio para a Ucrânia, né? Só que a questão foi que as pessoas subestimaram muito a Rússia. Porque é inacreditável que a Rússia foi colocando 130 mil soldados na fronteira. Isso, gente, isso já estava na cara de quem quisesse ver. Aquilo ali não era um mero teste bélico, sabe? Então, assim, eu acredito que já tinha a intenção dos russos. Eles foram, aos pouquinhos, já se posicionando, até que chegou um ponto que colocaram 130 mil soldados em fronteira com a Ucrânia, 30 mil soldados na fronteira com a Bielorrússia. Isso já estava um anúncio iminente, mas a gente não acreditava que isso pudesse acontecer. A gente ainda acreditava na diplomacia e a gente ainda acreditava no apoio do Ocidente. O Ocidente está ajudando, mas tem que ajudar muito mais. Está muito pouco esse apoio, porque, gente, a Ucrânia está funcionando como um escudo e, de certa forma, alguns países, infelizmente, já lavou as mãos por se declararem países da paz. Só que a paz envolve o mundo todo e essa briga que a Rússia está causando, ela está sendo de um alcance, de uma escala mundial. Não se resume só ali na região. E isso é preocupante, porque se eles tomarem a Ucrânia, o próximo país vai ser as fronteiras ali que envolvem a União Europeia. Fabiana, você toca na questão da diplomacia, que foi muito falado, e até aqui na abertura do Bora Brasil a gente falava disso. Diversos especialistas, enfim, a gente acreditava que a diplomacia poderia evitar essa guerra que hoje a gente vê. Mas o presidente russo voltou a afirmar que está disposto a negociar e o país começa a falar em ceder a alguns desses pedidos feitos e apelar pela diplomacia. Você acredita nisso? Acredita ainda que um possível acordo será capaz de acabar com essa guerra? Olha, você me desculpe, mas isso que ele está fazendo é patético. Ele invade um país e ali ele quer fazer negociações de paz?
Isso é surreal. Ele está violando a soberania ucraniana. Ele quer fazer a paz, ele tira os tanques dele, os militares dele, que a paz não precisa fazer acordo nenhum. É óbvio, isso é claro. Isso daí é uma violência flagrante que ele está fazendo. Gente, o mundo tem que se, sabe, não pode deixar a Ucrânia nessa situação que ela está, sozinha. Isso daí vai trazer implicações para outros países, e principalmente para países da União Europeia. Sabe? Então, assim, eu acho que tem que haver uma solução lógica, porque já ficou claro. Ele negociou o quê? É muito simples. Ele pega e tire todos os soldados dele e os tanques e a paz vai ser estabelecida. E isso é óbvio. Agora, Fabiana, sobre o perfil do presidente da Ucrânia, né? Porque o Vladimir Putin ele já é bastante conhecido por todo o mundo, né? O perfil dele é bastante conhecido. Por isso mesmo que havia uma discussão se a inclusão da Ucrânia na OTAN seria um passo interessante, como essas negociações poderiam ter sido feitas para tentar evitar que chegasse também a esse extremo. Mas eu queria perguntar para você, Fabiana, sobre o perfil do presidente, né, do Volodymyr Zelensky. Como que ele é visto pela população? A população apoiava as negociações que ele vinha tendo com a OTAN, o pedido para que essas regiões, né, que são separatistas fossem pacificadas, permanecessem com o país, ou a população não era tão próxima dessa discussão? Qual que é o envolvimento da população com essa questão separatista? Olha, Bruna, né, o seu nome? Eu sou a Ana, a Bruna está aqui também. Eu sou a Bruna. Tá bom, Ana. Veja uma coisa, Ana. Desde quando apareceram os separatistas? Os separatistas nunca existiram. Eles existiram a partir do momento que a Rússia resolveu invadir a Crimeia. Por que apareceram? Porque o governo russo patrocinou, incentivou. De repente, assim, de uma forma súbita, apareceu a vontade das pessoas serem pró-russas. Na Crimeia nunca houve esse tipo de comentário. De repente apareceu, assim, de uma forma abrupta, o desejo de ser... As pessoas acordaram de um dia para o outro querendo fazer parte do território russo, sabe? As pessoas apoiavam, sim, o governo Zelensky, na sua maioria, se eu não me engano, na época era 75% das pessoas, tinham anseio, sim, de fazer parte da OTAN, de integrar a União Europeia, porque hoje a geração que nós temos na Ucrânia é uma geração que nasceu numa Ucrânia livre. E a partir do momento que você nasce num país livre, ninguém quer se ajoelhar perante o país inimigo. Então, assim, essas justificativas que o presidente Putin está usando, isso são desculpas descabidas, que ele fala que ele estava com a NATO batendo a sua porta, que as tropas da NATO estavam avançando. Só que ele, na verdade, é quem está avançando. O mundo precisa perceber isso. Foi ele que anexou a Crimeia de forma ilegal. Foi ele que agora reconheceu 2 territórios ucranianos. Ele que está avançando. Foi ele que colocou tropas dele na Bielorrússia e ele vem usar a desculpa de que a NATO está avançando. Sabe, as pessoas têm que aprender a observar um pouco mais das artimanhas que ele está usando para usar como desculpa para poder justificar a invasão dele para tomar de forma absurda e rasteira o território ucraniano. Bom, e a gente tem que acompanhar agora quais são os próximos passos para tentar impedir, em primeiro lugar, as mortes, a violência, né? Algumas imagens que a gente recebe, uma boa parte a gente não tem nem como colocar no ar, porque são imagens muito pesadas e é isso que precisa parar imediatamente. Assim como a Fabiana falou, tem muita gente, né, Bruna, que está por lá e não queria esse conflito, só queria viver em paz. Só queria ter a sua casa, ter o seu país para continuar levando a sua vida da maneira que sempre fez. E Fabiana, a gente deseja aqui que você consiga contato com o embaixador, consiga contato com o seu marido, com o Rostislav. Boa sorte para vocês e obrigada de verdade aqui pelo seu tempo, pela sua conversa com a gente na Rádio Bandeirantes. Ana, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, viu? Até mais.